Olá, futuro residente! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do MedTask Pills, a sua revisão semanal sobre temas relevantes para a prática clínica e principalmente para a sua prova de residência. Gente, esse fogo não está aqui à toa. Temos um tema quente que é o novo consenso de emergências hiperglicêmicas. Então, se você é novo por aqui, eu já vou pedir de cara, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque temos conteúdos semanais toda segunda-feira, às 20 horas, com revisões como essa. O que a gente vai ver nesse vídeo, gente? Aí eu falo, fica até o final, porque a gente tem aqui 7 pontos cruciais que a gente vai destrinchar ao longo dessa aula. Como diagnosticar o novo papel do anion gap? O que muda se o paciente já é sabidamente diabético no contexto de cetoacidose? Qual é a melhor solução para a hidratação? Critérios de resolução. A questão que vai estar lá na sua prova, que a gente vai mostrar aqui, uma questão inédita, do jeitinho que pode aparecer. E por fim, nosso resumo matador com o que não posso esquecer dentro desse tema. Então vamos lá, gente. Começando pela questão, a gente vai ler essa questão, vamos dar a aula e lá no final a gente volta para matar ela. Sobre o novo consenso de emergências hiperglicêmicas. Pode-se afirmar que 1. Para o diagnóstico de cetoacidose diabética, é necessário uma glicemia maior ou igual a 250, além de cetonemia ou cetonúria e acidose. 2. Independentemente do paciente ser previamente diabético ou não, os critérios diagnósticos para a cetoacidose são os mesmos. 3. No estado hiperglicêmico hiperosmolar, deve-se privilegiar o uso de soluções balanceadas na hidratação, enquanto que na cetoacidose o uso de cristalóide ou solução balanceada é indiferente. 4. Não há necessidade de elevação do anion gap para ser estabelecido o diagnóstico de cetoacidose diabética. E 5. O uso cada vez mais comum de inibidores de SGLT2 tem elevado a incidência de cetoacidose com glicemia normal. Então aqui temos 5 afirmativas, vamos destrinchar e vamos ver quais delas são verdadeiras, quais delas são falsas. Gente, começando sobre o ponto do diagnóstico, a gente vai começar com cetoacidose diabética. O que a gente tem aqui, gente? Cetonemia ou cetonúria, a gente pode provar isso por meio da dosagem do beta-hidroxibutirato, acima de 3 mmol por litro, ou cetonúria, 2 cruzes. Acidose metabólica, então cetoacidose diabética, a gente tem que ter acidose, certo? pH menor que 7,2 e ou BIC menor que 18. Glicemia, olha aqui, gente, que ponto importante. Diabetes prévio e basta, ou seja, não há necessidade de hiperglicemia, ou glicemia maior que 200, gente. Para quem está atento, vai se lembrar que antigamente, por paciente não diabético, o corte aqui era 250. Então a gente está sendo menos criterioso, a gente está sendo mais abrangente para fazer o diagnóstico de cetoacidose. Outro aluno aqui que esteja bem atento vai falar assim, ué, cadê o anion gap? Pois é, gente, o anion gap não faz mais parte dos critérios diagnósticos. E por quê, gente? O calcular o anion gap ali na prática clínica rápida, muitas vezes vai retardar o diagnóstico. E, eventualmente, o que se foi mostrado? Que muitas vezes o paciente possui mais de uma causa de acidose. Ele possui uma acidose metabólica, mas ele possui também uma alcalose metabólica. Consequentemente, gente, isso pode falsear o anion gap e a gente estava perdendo o diagnóstico de cetoacidose. Por isso que o anion gap não está mais aqui nos critérios diagnósticos. Vamos então falar agora do estado hiperglicêmico hiperosmolar. Bom, aqui, gente, a gente tem que primeiro descartar a cetoacidose. Então o paciente não pode ter acidose e não pode ter cetose. Então beta-hidroxibutirato menor que 3 mmol por litro, cetonúria menor que 2 cruzes, pH maior que 7,3 e bicarbonato maior que 15. Aqui a glicemia tem que estar presente, e não só tem que estar presente, mas tem que estar bem elevada, acima de 600 mg por decilitro, além, é claro, da elevação acima de 300 da osmolaridade sérica. Gente, de novo, vamos reforçar aqui esse conceito. E o anion gap? Gente, não é critério de diagnóstico mais no contexto de cetoacidose diabética. Distúrbios mistos são frequentes, é muito comum que o paciente se apresente com alcalose metabólica. Por quê? Porque muitas vezes ele está desidratado, lembra-se? Alcalose metabólica de contração, o paciente desidrata. Ou ele tem alcalose respiratória, ou você já hidratou ele com soro fisiológico e você fez uma acidose metabólica hiperclorêmica.
Todas essas ações, todos esses outros distúrbios podem falsear o anion gap. E o que a gente não quer aqui é não retardar ou mesmo confundir o diagnóstico. A gente não tem que ser preciso e rápido. É uma emergência. A gente precisa começar a tratar esse paciente de forma rápida e eficaz. Gente, e aqui, este ponto também é um ponto muito importante desse novo consenso. CAD no paciente sabidamente diabético. O que acontece, gente? O problema está aqui, ó. Eu trouxe até um artigo que fala sobre a cetoacidose euglicêmica na era dos inibidores de SGLT2. Então, quem está aí usando Forxiga, algo cada vez mais comum, algo cada vez mais prevalente, inclusive no SUS. Então, gente, o paciente pode ter cetoacidose e ter glicemia normal. Mais uma vez, o que a gente não quer aqui, a gente não quer retardar, a gente não quer confundir o diagnóstico e deixar de iniciar o tratamento para esse paciente. Qual a melhor solução para hidratação? Aqui, gente, se você tem soro fisiológico, solução balanceada, se você tem as duas opções, a gente prioriza a solução balanceada. Qual o problema do soro fisiológico? É justamente o aumento da incidência de acidose metabólica hiperclorêmica. Ah, mas eu só tenho o soro fisiológico. Faz a que você tem, não vai deixar de hidratar o seu paciente. Mas se você tiver disponibilidade, e utilize, por exemplo, o Ringer lactato. Certo, gente? Critérios de resolução. Critério de resolução na CAD, a gente tem que ter uma cetonemia menor que 0,6 milimol por litro e resolução da acidose. Então, eu tenho que resolver a cetose, eu tenho que resolver a acidose. pH maior que 7,3, BIC maior que 18. Já no estado hiperglicêmico hiperosmolar, está considerado resolvido quando eu resolvi a osmolaridade, eu tenho melhora da hiperglicemia, o paciente voltou a urinar, lembrando que no estado hiperglicêmico hiperosmolar é muito comum que esse paciente se apresente com oligúria por conta da desidratação e também é muito comum que ele se apresente com rebaixamento de nível de consciência. Então ele melhorou o nível de consciência também, é um critério para a gente dizer que está resolvido aí o estado hiperglicêmico hiperosmolar. Pessoal, antes da gente continuar, eu quero convidar você para conhecer o curso extensivo R1, um curso completo com o que há de melhor para a preparação para a residência médica. Além disso, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa plataforma MedTask, uma plataforma tecnológica com inteligência artificial, com trilha de questões pré e pós-aula, além, é claro, de aulas direto ao ponto, com os professores que são professores nas principais instituições do nosso país. Além disso, a nossa plataforma conta com flashcards e um dashboard para você acompanhar e identificar aqueles seus pontos fracos e aqueles seus pontos fortes. Então, se você quer ter o que há de melhor na preparação para a residência médica e conquistar aquela tão sonhada vaga de residência médica, escaneie aqui o QR Code e aproveite. Vamos então ver uma questão que pode estar na sua prova. Voltando lá, gente, vamos ver as 5 afirmativas, vamos ver quais estão certas, quais estão corretas. 1. Para o diagnóstico de cetoacidose diabética é necessário uma glicemia maior ou igual a 250. Acabou, porque o corte é 200, se o paciente, a gente não tem certeza que ele é diabético. Se ele for diabético, nem precisa ter hiperglicemia, então a primeira alternativa está errada. 2. Independentemente do paciente ser previamente diabético ou não, os critérios diagnósticos para a cetoacidose são os mesmos. Acabamos de falar. Se ele é diabético, eu não preciso ter hiperglicemia, certo? Então está errada também a afirmativa 2. 3. No estado hiperglicêmico hiperosmolar, deve-se privilegiar o uso de solução balanceada, enquanto na cetoacidose o uso de cristalóide ou solução balanceada é indiferente. Gente, para as duas patologias, a gente vai dar preferência à solução balanceada se tivermos ambas. Só tenho cristalóide, faço cristalóide. Então também está errada a afirmativa 3. 4. Não há necessidade de elevação do anion gap para ser estabelecido o diagnóstico de cetoacidose diabética. Perfeito, uma mudança aqui que justamente veio desse consenso. Então temos aqui a primeira alternativa verdadeira. Então estamos entre a alternativa B e a alternativa E. Falso, 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 verdadeiro. Vamos então para a quinta e última afirmação. O uso cada vez mais comum de inibidores de SGLT2 tem elevado a incidência de cetoacidose com glicemia normal. Isso é justamente o que eu trouxe ali naquele artigo, gente. A incidência da cetoacidose euglicêmica, ou seja, com glicemia normal, é cada vez maior na era dos inibidores de SGLT2. Portanto,
falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Alternativa correta, a letra E. E para você que chegou até aqui, gente, vamos premiar com o resumo matador Match Task com aquilo que pode estar presente na sua prova. Isso faz parte do nosso método. Aulas direto ao ponto, mas que ao final a gente vai dizer para você aquilo que realmente importa. Como que eu vou diagnosticar as duas principais hiperglicemias? Eu tenho na cetose diabética que identificar cetose, então beta-hidroxibutirato maior que 3 mmol por litro, ou cetonúria. Acidose metabólica com pH menor que 0,3, bicarbonato menor que 18. E aí, se o meu paciente já é diabético, eu não preciso ter hiperglicemia. Se o meu paciente não é diabético ou eu não tenho essa informação, eu tenho que ter uma glicemia maior que 200. Agora, falando do estado hiperglicêmico e hiperosmolar, eu tenho que descartar a cetose, eu tenho que descartar a acidose. Beta-hidroxibutirato menor que 3 mmol por litro, cetonúria menor que 2 e pH acima de 7,3, BIC maior que 15. Hiperglicemia. Glicemia tem que estar aumentada aqui no estado hiperglicêmico e hiperosmolar e a glicemia tem que estar acima de 600, além, é claro, de documentar a hiperosmolaridade com mais de 300 miliosmóis. Bom, e o anion gap, gente? Caiu por terra, não faz mais parte dos critérios. Lembrem-se, ele estava retardando e deixando a gente passar diagnósticos de cetoacidose. Então, saiu dos critérios diagnósticos. E a cetoacidose no paciente que é sabidamente diabético, eu não preciso ter hiperglicemia, basta que eu tenha a acidose, basta que eu tenha cetonúria ou cetonemia. Qual a melhor solução para hidratação? Obviamente, é aquela que você tiver disponível. Se você tiver disponível soluções cristalóides e soluções balanceadas, dar preferência à solução balanceada, porque no uso do soro fisiológico a gente pode ter um aumento da incidência de acidose metabólica hiperclorêmica. Vamos então para os critérios de resolução. A CAD é considerada resolvida quando eu tenho a cetonemia menor que 0,6 mmol por litro, quando eu tenho pH maior que 7,3, BIC maior que 18. O estado hiperglicêmico hiperosmolar é considerado resolvido quando eu tenho osmolaridade menor que 300 e normalização da glicemia, débito urinário restituído e melhora do nível de consciência. Gente, mais um tema aqui do Match Task Pills, um tema quente, um tema que pode estar na sua prova. Se ficou alguma dúvida, não se esqueça de comentar aqui. Se você tiver algum tema que você tem dificuldade, que você tem interesse que a gente traga aqui no próximo vídeo, também comente aqui. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está estudando para a prova de residência e não se esqueça de seguir a gente também no Instagram, tanto no grupo Match Task quanto o meu Instagram pessoal. Encontro você no próximo Match Task Pills. Muito obrigado.